Bora lá! Hoje a gente vai fundo numa das histórias mais reveladoras sobre o poder da perspectiva, a missão dos 12 espiões, lá no livro de Números. Sabe, é uma história bem antiga, mas que traz uma verdade que nunca envelhece sobre como a nossa fé, ou a falta dela, e o medo, como isso pode literalmente criar a nossa realidade. Vamos juntos nessa? E a pergunta que fica no ar é essa aqui, né? Como é que pode 12 pessoas, todas líderes, vendo a mesmíssima coisa, a mesma terra, os mesmos desafios, e no fim das contas voltam com duas visões, duas realidades totalmente opostas. E essas visões mudaram o destino de uma nação inteira. É de se perguntar como isso aconteceu. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina a cena. O povo de Israel está ali, no deserto, na fronteira da Terra Prometida. Eles acabaram de receber a lei no Monte Sinai e agora? Agora é o grande momento. Chegou a hora de conferir de perto essa terra que foi prometida aos seus antepassados por gerações. E aqui tem um detalhe que é super interessante. De onde surgiu a ideia dessa missão? Então, a ordem veio de Deus, sim. Mas, ao que tudo indica, a vontade inicial partiu do próprio povo. E isso já mostra uma tensão, sabe? Entre a fé pura, a obediência e aquela nossa necessidade bem humana de confirmar, de querer ver para crer. E quem foram os escolhidos para essa missão? Olha, não foi gente qualquer não. Foram os líderes, um de cada tribo. E no meio deles, dois nomes se destacam: Caleb e um cara chamado Oséias. Só que aí acontece uma coisa bem simbólica. Moisés troca o nome de Oséias para Josué. E Josué significa o Senhor é salvação. É como se fosse um spoiler do papel fundamental que ele ia ter lá na frente, né? A missão deles era muito bem definida, super estratégica. Pensa numa operação de reconhecimento militar de hoje em dia. Era mais ou menos isso. Eles tinham que checar 4 coisas. Primeiro, o poderio militar do povo de lá. Segundo, a qualidade da terra. Terceiro, como eram as muralhas, as fortificações das cidades. E quarto, eles tinham que trazer de volta uma prova de que o solo era fértil. Ou seja, era um trabalho completo, muito sério mesmo. E olha, numa coisa, todos os 12 concordaram sem tirar nem pôr. A terra era exatamente o que tinha sido prometido. Sabe? Incrivelmente rica e abundante. Aquela famosa frase, uma terra onde manam leite e mel, não era só uma figura de linguagem. Significava riqueza de verdade. Pastos para criar gado, frutas por toda parte, uma abundância de recursos. E não foi uma viagenzinha de fim de semana, viu? Foram 40 dias lá dentro. Eles percorreram mais ou menos uns 560 quilômetros do sul até o extremo norte. Foi uma investigação minuciosa para ninguém poder dizer depois que eles não viram direito o que tinha lá. E aí, chega a hora da verdade. A hora do relatório. Todos os 12 viram a mesma coisa. Fato, a terra era fértil. Fato, as cidades eram bem protegidas. Fato, o povo de lá era poderoso. Os fatos eram os mesmos para todo mundo. O problema, o ponto onde tudo racha, foi na interpretação desses fatos. Vamos colocar na mesa os dados brutos, aquilo que era indiscutível que todo mundo concordou. A terra, maravilhosa, rica. Mas os habitantes eram poderosos, organizados em várias nações de guerreiros. As cidades, enormes, com muralhas, bem defendidas. Isso era a realidade. O problema não era o que eles viram, mas a conclusão que eles tiraram disso. E é aqui que a gente vê a divisão. Preto no branco. 10 dos espiões chegam e falam: não dá, a gente não pode atacar. Eles são muito mais fortes do que nós. Ponto. Mas aí vem o Caleb, com uma visão completamente diferente e diz: vamos subir e tomar posse da terra, com certeza a gente consegue. Percebe? A mesma realidade, duas conclusões que não podiam ser mais diferentes. Tá, mas por que esse relatório da maioria teve um efeito tão devastador? Vamos tentar entender a psicologia por trás desse erro, que a gente pode chamar de a perspectiva do gafanhoto. É impressionante como o medo consegue distorcer a realidade. Os 10 espiões, eles não ficaram só nos fatos, eles foram além. Eles começaram a exagerar, a pintar um cenário de terror. Chegaram a dizer que a Terra devora os seus moradores. O que era para ser um relatório estratégico virou basicamente um filme de terror. E aí vem a frase que, para mim, é a chave de toda a história. O problema não era só o tamanho dos gigantes lá. O problema maior era o tamanho que eles se viam. Eles disseram: aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos. A percepção deles sobre si mesmos
esmagada pelo medo, virou o óculos que eles usaram para enxergar o mundo. E vamos ser justos aqui, o medo deles não era totalmente sem fundamento, não. Essa história dos gigantes, os Nefilim, não era só lenda. Existem registros egípcios daquela época que falam de guerreiros em Canaã com mais de 2 metros de altura. Então, isso só torna a escolha que eles tinham que fazer entre a fé e o medo ainda mais real, ainda mais dramática. Mas afinal, por que essa história continua batendo tão forte na gente até hoje? É porque ela vai muito além do seu tempo. Ela vira uma lição incrível sobre liderança, sobre poder da influência e o mais importante de tudo, sobre a nossa perspectiva pessoal. E se a gente olhar para dentro da própria narrativa da Bíblia, a história ganha camadas ainda mais profundas. Josué, por exemplo, o nome dele em hebraico é a raiz do nome Jesus. Ele é visto como um tipo, uma prévia daquele que guiaria o povo para a salvação definitiva. E as uvas, aquele cacho de uvas gigante que eles trouxeram, é como se fosse uma amostra grátis da promessa, uma garantia do que ainda estava por vir. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Bom, algumas lições bem claras. Primeiro, ter dificuldades, ter gigantes no caminho, não significa que a promessa foi cancelada. Segundo, o poder de uma história negativa é gigantesco. Pensa só, 10 vozes de medo calaram 2 vozes de fé e paralisaram uma nação inteira. E por fim, a grande sacada. A nossa perspectiva é sempre uma escolha nossa. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, uma reflexão que serve para todo mundo. Quando a gente encara os nossos gigantes, os nossos grandes desafios, como é que a gente se vê? Como um gafanhoto minúsculo sem poder nenhum diante dos problemas? Ou como alguém que tem direito a uma promessa, alguém capaz de enfrentar qualquer gigante? A resposta que a gente dá para essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.